Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mavicast, que é o podcast da Mavena. Mavena é uma agência de marketing médico e aqui nós trazemos os nossos clientes e outros convidados para falar sobre saúde. Eu sou a Mayara Torres, estou à frente da agência e vou conduzir esse bate-papo e hoje nós temos aqui 3 profissionais que vão falar sobre lesões nos joelhos, desde o tratamento até a prevenção. São grandes profissionais, é uma honra recebê-los aqui. Vou apresentá-los para vocês, começando aqui com o Dr. Renan Gerbelli, que é nosso cliente da agência, já faz um tempinho aí que a gente trabalha juntos, né? Verdade. E ele é ortopedista, especialista em joelho e traumatologista do esporte. No consultório e no centro cirúrgico, ele atua em casos como lesões de ligamento e menisco, problemas de cartilagem, artrose, tendinites e fraturas esportivas. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Mayara. Sempre um prazer falar sobre o joelho, que é uma área que eu gosto muito, né? Dedico meu dia a dia nisso, ainda mais compartilhar aqui com mais outros profissionais que acabam somando e muito no resultado final aí do paciente. Com certeza. Estamos também com Robson Maci. Falei certo? Falou. Maci. E ele tem doutorado em fisioterapia, é especialista em lesões de membros inferiores, é sócio proprietário do Instituto Trata, é uma clínica de fisioterapia especializada em joelho e quadril, aqui em São José dos Campos. Também é professor universitário em diversos estados brasileiros e autor de artigos publicados em revistas científicas internacionais. Robson, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Obrigado demais pelo convite. Espero que bater um papo interessante hoje. Com certeza. E também estamos com Vinícius Fornari. Ele é educador físico e personal trainer há mais de 17 anos, especialista em prevenção de lesões, emagrecimento e corrida de rua. Atua em São José dos Campos, onde comanda o Estúdio Fornari, voltado para treinamento funcional e musculação. Vinícius, seja muito bem-vindo também. Um prazer, muito obrigado. Então, vamos lá. E a gente vai começar aqui com um caso que aconteceu recentemente, que é o caso do Thiago Nigro. Para quem não conhece, o Thiago Nigro ele é um empresário que ficou bem conhecido pela internet por fazer conteúdo e também da parte de educação financeira. E recentemente ele colocou nas suas redes, assim que aconteceu uma lesão, ele teve uma lesão de menisco em alça de balde. Mas a fala dele que foi interessante, tanto dele quanto da esposa. A esposa colocou assim: meu marido está condenado a nunca mais fazer o esporte que ele tanto gosta, que é o tênis. Ele estava numa viagem de renovação de votos do casamento dele e também era aniversário dele. Então, durante essa viagem, jogando ali tênis, aconteceu essa lesão. E eu queria justamente perguntar sobre essa lesão. É um tipo de lesão, então, que ela é muito fácil de acontecer. A pessoa está praticando um esporte e ali ela pode acontecer essa lesão de menisco. E também, quando que é indicativo de cirurgia ou não. E nesse caso da fala, nossa, são várias perguntas, né? Sintetizando aí, doutor, vamos começar nesse sentido. Então, se esse tipo de lesão é muito fácil de acontecer, quando é indicada a cirurgia e se essa fala aí tá certa, se ele nunca mais vai poder jogar mesmo. Bom, uma coisa que intriga bastante é justamente a fala, né? Uma coisa que chama bastante atenção, falar que uma pessoa jovem, por causa de uma lesão de menisco, que vamos dizer que o joelho hoje em dia, cientificamente, dentro da ortopedia, eu acho que se não for a mais desenvolvida, é uma das mais, porque trabalha com o futebol, que é onde gera muito dinheiro, então tem grande interesse por trás disso. E uma mescla entre ignorância, né, de não saber exatamente sobre o tema, com também, hoje em dia, o pessoal gosta de fazer um marketing em cima de tragédia, que também possa estar relacionada a isso. Mas dentro das lesões do menisco, a lesão em alça de balde acaba sendo a mais séria, a mais grave, de fato. Não é fácil dela acontecer, não é a mais prevalente. Mas fazendo um diagnóstico ainda mais assim agudo mesmo, né, porque ele foi feito na urgência, na emergência ali, já propondo o tratamento cirúrgico correto, tem grande chance ali dele sim conseguir praticar novamente a atividade física dele, sem problema algum.
Muito bom. E na questão da fisioterapia, como que funciona, Robson? A pessoa, se ela tem a lesão, para ela fazer a fisioterapia, tanto na questão dela não precisar de cirurgia, como funciona, e se ela passou por uma cirurgia também com essa lesão de menisco. Como que funciona nesses casos? Uma lesão específica dessa, o tratamento é cirúrgico. O paciente vai ser sempre submetido à cirurgia, porque ele tem alguns sinais e sintomas clínicos que prejudicam o fletir o joelho, ele não consegue dobrar o joelho direito, o joelho fica muito inchado, então necessariamente ele vai passar pelo procedimento cirúrgico. Então ele vai entrar num período de pós-operatório. Outras lesões do menisco são tratadas de forma conservadora, as degenerativas, enfim. Mas esse caso específico, no caso dele, se realmente for uma lesão em alça de balde, ele vai passar por cirurgia com certeza absoluta. E aí, dependendo do procedimento cirúrgico, a gente estima algo em torno de 3 meses de fisioterapia, se for uma meniscectomia, uma tirada parcial do menisco. Agora, se for uma sutura, dependendo da indicação, ele vai passar 9 meses de fisioterapia, um protocolo bem mais restritivo, onde ele não vai poder pisar no chão, não vai poder andar de bicicleta precocemente. Então, depende muito do que vai ser feito e se realmente ele teve uma lesão de alça de balde e se não tem lesões associadas, como lesão de cartilagem e tudo. Mas, provavelmente, se foi só isso, ele vai encarar aí pelo menos de 6 a 9 meses de fisioterapia depois no pós-operatório. Tratamento conservador para esses... conservador a gente fala que não é o cirúrgico, né? O médico e o fisioterapeuta acabam encaminhando o paciente para optar entre o tratamento cirúrgico ou conservador, de acordo com as características clínicas. Entretanto, o conservador, o paciente assume que não vai precisar da cirurgia naquele momento. Pode ser que futuramente ele não tenha tão bons resultados assim, não fique satisfeito, e ele opte em fazer a cirurgia futuramente. Então, o tratamento conservador nesse tipo de lesão, a literatura mostra péssimos resultados. Então, o ideal é que faça a cirurgia. E aí, o pós-operatório tem protocolos mais acelerados, protocolos mais conservadores, mas vai girar em torno de 6 meses a 9 meses de reabilitação. Então, dependendo do tamanho da lesão, a técnica que vai ser utilizada, aí coisas mais técnicas que o cirurgião vai ver no intraoperatório e depois encaminhar para a fisioterapia, e aí a gente, em conjunto, decide qual o melhor protocolo para cada paciente. Mas, no geral, é basicamente isso. E aí, o conservador para ele, sem chance, vai entrar, provavelmente, fazer cirurgia. E que foi o indicado, né? Que foi o indicado. Ele resolveu aproveitar a festa, ainda Sim. deixaram aproveitar a festa ali, mas Sim. na volta... Sim. Ele estava em outro país, né? E agora vai ter que fazer complementando o que o doutor falou, assim, existe por trás das redes sociais uma jornada do herói muito grande, que a gente sabe que depois que ele é maltratado, derrubado, enfim, ele vai sair como um herói lá na frente. Mas nesse caso, assim, bem provavelmente ele vai voltar a fazer o esporte que ele gosta, voltar a praticar atividade física. Óbvio que a gente não tá lá, não sabe o que aconteceu, realmente se é só uma lesão de alça de balde. Mas provavelmente, se for só isso, ele volta a jogar, fazer o esporte que ele gosta, ou até nível mais competitivo, se ele quiser participar de algum outro tipo de esporte. Não é o tipo de lesão que vai limitar o paciente, muito pelo contrário. Com certeza, é bom a gente esclarecer Sim. aqui, porque vendo nos comentários, as pessoas estavam assim, nossa, então o beach tênis que eu jogo no final de semana, eu tô ali com grandes chances de acontecer uma lesão como essa, imagina, eu vou ter que fazer cirurgia, e gera todo um murmurinho, mas realmente a gente sabe que o marketing ali, ele tá bem presente, né? Então, estamos aqui para esclarecer sobre isso, pessoal. E... agora, também falando na parte do exercício, né? Para quem ali passou por uma fisioterapia, quem está voltando aos treinos depois de uma recuperação cirúrgica, não só agora da lesão do menisco, mas também romper o LCA, por exemplo. Como que funciona, né? Os exercícios, a musculação, como que entra nesse processo? Quais são os exercícios indicados e quais são evitados? Como que é esse planejamento? Perfeito. Acho que a grande parte é a integração do ortopedista, o fisioterapeuta, para depois o empreeducador, né? Eu costumo muito assim, não adianta a gente, profissional, personal, receber um cliente nessas condições e não saber interpretar um laudo médico, né? Então, acho que é o primeiro caminho para a gente poder saber o que vai seguir. Igual foi falado, às vezes é uma lesão que ela é mais simples ou ela é mais grave, então a gente tem que saber o tratamento disso. Mas após vir da fisioterapia, a gente consegue executar protocolos de treinamento de acordo com o que o paciente está apresentando ali, né? Feita uma fisioterapia, a gente dá continuidade num trabalho. Eu costumo dizer assim, a nossa área a gente recebe de todo mundo, então a gente pode atrapalhar o trabalho de ortopedista e de fisioterapeuta, mas um fisioterapeuta precisa não atrapalha o nosso trabalho. Então a gente tem que ter essa primeira, o contato e a ligação. Com o Renan, a gente já tem uma parceria de muito tempo, então a gente recebe clientes em comum, a gente conversa um pouco antes para saber como fazer o tratamento, né?
E outra coisa, foi falar pelo Robson, acho que é a fala, né, do cliente pra gente. Fala assim, ó, eu tenho isso aconteceu. Ele recebeu a fala do ortopedista, passou pro fisioterapeuta, veio pra mim que é personal trainer e no final não é nada do que ele falou pra gente. Então, acho que a interpretação do laudo médico, em primeiro lugar, é importante pra gente seguir os protocolos de treinamento. Baseado no quê? Na segurança dele para não agravar essa lesão mesmo pós-cirúrgico e mesmo pós-fisioterapia. E aí nós vamos entrar com o treinamento dele. Mais importante do que isso, um dos protocolos que eu utilizo muito é o quê? É iniciar com o aluno e fazer com ele uma semana de exercícios testes para ver o que o corpo dele está apto a não fazer. Porque o protocolo vem muito bonito, muito bem estipulado o que está acontecendo, mas a vivência corporal de cada um ela é diferente. Com certeza. Né? Então, existe alongamento, propriocepção, fortalecimento, isso vai ajudar muito, que é o trabalho que a fisioterapia já faz, a gente dar continuidade nesse trabalho. Isso é importante entender o que está acontecendo ali. Dentro disso, adaptações com esse aluno, ela vai acontecer diariamente e semanalmente. Então, quando um aluno vem a treinar com a gente, ele tem o treino dele já global. O que eu tenho global? A gente faz uma meta para ele de 45, 60 dias, 90 dias. Dentro disso, a gente vai ajustando cada treinamento dele porque ele pode fazer. Tem pessoas que vão se adaptar mais rápido, tem pessoas que vão se adaptar mais lentamente. Então, esse processo diário, semanal e mensal desse cliente é muito importante para ele dar continuidade no que ele está fazendo. Então, ele pode voltar ao esporte dentro de tudo. Eu acho que esse trabalho multidisciplinar de todas as áreas é muito importante para entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu pego o aluno que veio para mim, ele tem que voltar para a fisioterapia para depois se retornar. Esse trabalho em conjunto é muito importante, né? Mas ele pode voltar a fazer um esporte depois normalmente. Certo. Cada corpo funciona de uma forma mesmo. Então, Exatamente. essa questão dos testes, isso é muito interessante, né? Para depois ali fazer esse planejamento de treino para cada pessoa. Então, não adianta falar assim, então você teve um rompimento do ligamento cruzado anterior, vai ser esses exercícios. Não existe isso, né? Tem um protocolo um pouquinho ali que eu utilizo no trabalho, mas assim, é muito individual. Na hora tem que fazer alguns testes mesmo e analisar. Certo. E aqui, já que a gente falou de exercício, né? Aproveitando o gancho, falou de lesões, mas só que a gente tem algumas situações que são interessantes. Eu queria até mostrar um vídeo para vocês. Vai colocar aqui na tela. De algumas pessoas querendo inovar aí nos treinos. Então, aí... Ai... agachamento com pulinho. O que passa na cabeça de vocês quando vocês veem um exercício sendo executado assim, esses vídeos? Justamente onde estão os profissionais, né? Aqui que estão nessa mesa aqui, tá precisando ali para esse pessoal aí, né? Sim. Justamente um monte de atrocidade. Até aproveitando, qual, por exemplo, é o tipo de treino que mais leva paciente no seu consultório? O mais tipo de treino em relação a esporte ou dentro da academia? Dentro da academia. Dentro da academia é agachamento, com certeza. É o que acaba levando mais danos, assim. Isso de uma maneira... Pego muito por ser joelho, né? Envolver o agachamento, sobrecarga patelofemoral, tudo mais. Mas também envolve muito parte lombar no agachamento. Também acaba cometendo bastante, né? Então aí eu acabaria pegando mais... Quando eu estou numa urgência, emergência, pessoas que travam a coluna através do agachamento no meu consultório, mas a parte do joelho especificamente por essa sobrecarga. É o que eu falo para os pacientes, não quer dizer que você tenha que parar de fazer o agachamento, né? Existem restrições de angulação, onde você consegue exigir ali do exercício para ter uma melhora, sem danificar o seu joelho. A questão é que aquele agachamento, onde a pessoa faz, quase senta no chão, ou aquele leg press, onde ela dobra todo o joelho, quase bate o joelho no queixo,
o braço de alavanca é muito maior, o esforço que ela coloca é muito maior, com certeza ali, se a gente for pensar em resultado muscular exclusivamente, ela está tendo mais resultado muscular, mas à custa do quê? Né? À custa de uma sobrecarga ali no joelho, então acaba gerando uma lesão de cartilagem muitas vezes, né? Ou até com uma técnica errada, ainda outros problemas maiores, como o que a gente acabou de ver ali, né? Lesões até mais sérias, bem mais sérias. O do leg press ali, por exemplo, que teve, né, uma hiperextensão, né, um retrocurvo, acabou lesionando ligamentos ali que com certeza tem reconstrução, né? Como eu disse, o joelho tem vários Então, ali métodos. foi um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Mas, assim, que esse com toda certeza, para voltar a ser normal, é uma porcentagem pequena ali. Um suporte extremamente grande, né? Na fisioterapia, depois no fortalecimento muscular, para conseguir voltar depois fazer coisas simples, né? Mas é uma lesão extremamente grave para o joelho, com risco até de lesão vascular. E a gente fica pensando, né? Mas o que a pessoa... É que hoje eu acho que tantos exercícios na internet, talvez a pessoa pense, eu vou executar aqui, coloco uma carga extrema, né? Então, é até importante alertar sobre isso também. Não vai tentar ver qualquer... Isso está nessa outra ponta, com certeza ele pega bastante, porque hoje em dia tem muito treino de aplicativo, né? A pessoa paga ali e pega uma sequência, chega no meu consultório, doutor, tô fazendo isso, e me mostra uns programinhos, aplicativos de tudo. Por um lado é legal que para cada exercício tem um vídeo, mas por outro ela tá por conta também. Ninguém tá vendo se ela tá de fato fazendo aquilo que tá no vídeo ou não. Ela acha que está fazendo, né? Mas sem um conhecimento técnico é difícil, né? A gente mesmo que treina durante um tempo, para você perceber que você está fazendo uma coisa errada, muitas vezes passa batido. Imagina pessoas que estão começando a treinar e tentar evoluir, ganhar uma resistência muscular ali por conta. É difícil. Eu nunca aconselho fazer sozinho, sempre com auxílio do personal ali. E se já tem algum conhecimento técnico, que pelo menos o planejamento de treino seja feito pelo educador físico, assim, não individualizado. Por conta própria, né? Ir lá, ele olha o que você tem, o que você precisa, fazer justamente essa avaliação que o Vinícius comentou, planeja um treino e aí solta ele sozinho para fazer, mas também com períodos de reavaliação e evolução de treino, mas com nunca certeza. Sozinho. E para você, Robson, quais os pacientes chegam assim com... Bastante. Assim, eu concordo com o que o doutor Renato estava falando exatamente, porque assim, uma coisa é tirar o paciente totalmente do sedentarismo. Então, é uma linha muito tênue entre colocar muitas barreiras para o paciente, para o aluno no caso, ou para o indivíduo. Ele não treina, ele está com sobrepeso. Se a gente colocar muito empecilho, se você correr, você vai machucar o tendão. Se você ficar em casa, vai morrer com um problema cardíaco. Então, assim, ele fica numa sinuca de bico. Então, é complexo isso. Então, o ideal é, assim, tentar recomendar que o paciente faça atividade física sempre que for necessário. Entretanto, aquilo ali é imprudência. Prudência do aluno, no caso. Ele está fazendo uma atividade que ele não está preparado para fazer, ele está fazendo uma atividade que ele não sabe fazer. E o ideal é que ele tivesse procurado ajuda, ou de um educador físico, ou de um médico, ou de um fisioterapeuta, para que ele tenha a orientação adequada. Então, esse é um ponto. Agora, as lesões que acontecem na academia, como o doutor falou, um agachamento, o paciente tem uma percepção de evolução totalmente diferente do que o aparelho locomotor está entregando para ele. Então, para ganho de força muscular, você precisa de pelo menos 6 a 8 semanas para você começar a mexer no músculo. Para mudar a estrutura óssea, tendínea, a gente está falando em 4, 5 meses de adaptação. Mas o aluno percebe que com 2, 3 semanas, ele estava pegando 5 quilos e agora ele está pegando 15 já. Mas isso não é ganho de força, isso é outra coisa. O Vinícius depois pode explicar melhor. Mas a percepção errada do aluno faz com que ele sempre cruze uma linha tênue que é a zona de risco. Então tem um trabalho muito interessante do Scott Dye, em 94, 95, que é o envelope de função, é capacidade e demanda. Ele acha que consegue ter aquela capacidade específica, mas o corpo dele não está preparado para aquilo. E aí onde ele começa a ter derrame articular e vai descobre que tem lesão de cartilagem, que estava teoricamente assintomática, mas ele pisou no buraco onde não era para ter pisado. Então ele exagerou por conta própria, porque talvez não tenha a orientação adequada.
A gente vê muita negligência também de alguns profissionais que acabam vendo alguma coisa, mas acabam não comentando. Um aluno daquele que está fazendo com tanto peso daquele jeito, tá na cara que é se lesionar, mais cedo ou mais tarde. Mas tem as exposições de rede social que a gente sabe que também existem. Quanto mais peso, melhor, para ganhar like, essas coisas. Então, precisa separar muito bem. O que eu sempre falo para os pacientes que estão totalmente sedentários começa a fazer alguma coisa. Independente do jeito que vai fazer, começa e depois você vai ajustando de acordo com o que o teu corpo vai precisando. Se está precisando emagrecer, você vai procurar um educador físico, um nutricionista. Você está precisando pelo menos conseguir subir 10 lanches de escada. Pô, começa pelo menos. Depois você vai tentando se ajustar. Isso é a visão mais da fisioterapia. Óbvio que da preparação física e do ortopedista acabam vendo outras variáveis. Uma coisa mais estrutural, uma coisa mais geral, de percepção de esforço total que o aluno tem. Mas, no geral, é tentar fazer com que o cara faça alguma coisa. Vírgula, não pode fazer isso. Isso é totalmente errado porque ele não tem capacidade para fazer e não tem o preparo e o conhecimento para fazer. Muitos não têm condições de ir no personal, ir no fisioterapeuta ou ir no ortopedista, mas não é a maioria. Hoje em dia, o acesso... que seja na internet, tem bons perfis que ensinam a fazer isso. O acesso está cada vez mais humanizado. Então, o aluno ou o paciente consegue ter acesso a coisas mais fáceis, diferente de alguns anos atrás. Mas não justifica fazer treino sem um devido acompanhamento, devido orientação. Sem uma prudência, né? Sim. O interesse das pessoas vem aumentando em querer ter esse conhecimento, mas a cultura nossa ainda é de tratar doença, né? Sim. Então, isso acaba gerando muita lesão por causa disso. Vai procurar quando Já tá dando problema. Sim. E aí vai bastante para você, né? Sim. Porque daí ele vai por conta fazer as coisas, a gente faz o diagnóstico e encaminha para fisioterapia para daí fazer o caminho que regredir, né? Entre aspas, a fisioterapia, já que ele estava numa academia, trabalhar ali a musculatura, o alongamento, estabilizar, para daí retomar uma academia, né? E isso é ruim, porque a pessoa está empolgada ali, justamente vendo o resultado. E, bom, acho que todo mundo já tem uma experiência de vida de estar empolgado, e quando desempolga, para você empolgar de novo, às vezes vão anos, né? Você está naquela coisa de pegar para fazer uma atividade física, você começa, aí se você se machuca, você vai saber quando que você vai ter essa vontade, porque daí já entra outras coisas da vida, né? Então, essa que é a questão que eu acho que a gente... Processo da recuperação. Aqui nós três, até na nossa vida pessoal, profissional, a gente pega bastante essa parte da prevenção, né? Para justamente evitar que aconteça isso com as pessoas. Sim. Até aproveitando, falando da prevenção, uma ferramenta também que vocês usam é a dinamometria, né? Não sei... se todo mundo conhece, às vezes mais conhecido pelos profissionais, mas e pelas pessoas que ainda não sabem. A gente falou muito sobre essa questão, quero começar uma atividade física, mas eu não sei quanto de carga que eu aguento, eu não sei como que eu vou fazer. Então, para a pessoa ela ir mais segura, como que funciona esse exame, para quem que é indicado? Bom, a dinamometria, né, que é o teste... muitas vezes o teste isométrico, chamado também, é um teste para avaliar grau de força, né? Calcular ali assimetrias musculares e também desequilíbrios musculares. Qual que é a diferença? O grau de força é ver quanto que é a força máxima ali, a carga máxima que a pessoa tolera, para justamente fazer o planejamento da academia ali, se ela vai para um ganho de resistência, uma hipertrofia ou um estímulo maior ali. O desequilíbrio muscular é justamente o agonista e antagonista, né, da musculatura. A musculatura extensora com flexora tem ali uma razão entre elas que tem que ser seguida, senão isso gera lesões. E a simetria, né? Um quadríceps mais forte que o outro, você vai exigir a mesma coisa, os dois, que está mais fraco, infelizmente, vai lesionar. Então, são esses 3 pontos que acaba o teste de força verificando e analisando, né? E aí, em cima disso, a gente vê exatamente o que precisa ser feito e também planeja o treino ali de fortalecimento em cima disso. Legal. E para você, como que é, Vinícius, quando você recebe planejamento assim? Vamos lá, vamos juntar os 2 ganchos do vídeo que você passou, mais a falar do Dr. Renan ali, né? Acho que os primeiros vídeos tem aquela tratativa muito do... vão aparecer na internet, né? Então o pessoal coloca tudo aquilo e, infelizmente, acho que nós 3 aqui brigamos contra os influencers.
dessa área, né? Ninguém quer saber do médico falando, do fisioterapeuta falando, do personal falando. A gente até fala, mas a nossa fala acho que ela é muito pequena em relação a tantos influencers colocando conteúdo na mídia e fazendo essa globalização da fala mesmo de não vou mais poder fazer esporte, isso, aquilo, né? No geral, deixando a parte ruim, a polêmica acontecer. Então a gente acho que perde muito nisso. E nos vídeos a gente vê muita baixaria acontecendo ali, tanto de pessoas com pouca informação, como de pessoas que já treinam e querem exceder aquele limite, né? Aí o que eu acho interessante? A parte do dinamômetro é uma coisa que ela não é tão recente assim, mas infelizmente ainda ela não está na cultura, acho que da maioria dos profissionais, em saber utilizar esse dinamômetro. Se eu receber uma informação do Renan falando que o aluno apresenta uma fraqueza no braço direito em relação ao braço esquerdo, eu tenho que saber interpretar esse dado e montar um treinamento de acordo com o que ele precisa. E aí, junto com a fala do Robson, que também falou, que é o quê? Que é o planejamento e metas de tempo, de adaptação muscular, de tendão, estrutura óssea. Então, quando alguém passa por a gente tendo essa informação, igual eu falei no começo, a gente vai ajustar toda a rotina dele para que tenha os protocolos de treinamento onde ele vai tendo cada estímulo. Diário, semanal, mensal, de acordo com a evolução dele. Né? Acho que isso influencia muito no número de lesão que acontece na academia. Por conta disso, não se tem muita informação ainda sobre o que fazer com isso, com o conteúdo. Na parte do personal, eu vejo muito assim. Já tem vários estudos mostrando em relação a isso. Eu tenho que aprender sobre a área da ortopedia, a área do fisioterapeuta e a área da parte aplicada aos estudos do personal trainer, da área da educação física mesmo, para fazer a junção dessas informações. Para que a gente possa incluir tudo isso. Aí vem, quem treina, quanto tempo que treina? O que eu vi muito nos vídeos ali falando, né? O cara que treina, ele já tem uma noção, igual o Renan falou. Ele precisa da orientação de um profissional para quê? Para calcular o volume de treino. O que é o volume de treino? É quanto tempo ele vai estar fazendo aquele exercício. Vou dar um exemplo. Vamos falar do agachamento, que foi colocado. Tá, esse aluno vai fazer um agachamento completo até o chão durante um ano? Não. Isso não é viável para a rotina de qualquer ser humano fazer um treinamento com alta carga durante o ano inteiro. Mas você fracionar, vamos fazer isso durante 3 semanas, 4, 5 semanas, depois a gente faz uma redução de peso, uma melhor angulação, faz um treinamento isolado, vai trabalhar musculaturas com falta de força diferente de acordo com o dinamômetro. Isso é interessante trabalhar. E assim a gente consegue tanto uma prevenção de lesão para aquela pessoa que já treina, como aquela pessoa que está iniciando. Só que esse é um protocolo ainda que a gente não consegue ter muito acesso, né? Conheço poucos ortopedistas que fazem dinamometria, fisioterapeuta também conheço poucos que fazem isso, né? E eu preciso saber interpretar essa informação para montar ali o protocolo. Até aproveitando, vou dar um exemplo da própria esposa do Renan, que quando eu fui trabalhar com ele, já fazem 5 anos que eu dou aula para a esposa dele, ela veio com um negócio conhecido como frouxidão ligamentar. Que ela tem uma maior flexibilidade do que as outras pessoas. Então, tem que aplicar para ela então ela tem uma vantagem. Depende. Ela é mais flexível, mas também tem uma desvantagem. Porque ela, tendo com uma flexibilidade muito alta, ela fica vulnerável a movimentos de angulação ampla. Ou, por exemplo, ao agachamento completo. Então, para ela, passa a não ser viável fazer o agachamento completo, porque ela tem uma flexibilidade muito grande. Isso expõe muito a estrutura articular dela, de joelho e quadril. Então, se eu sei desse protocolo, eu tenho que evitar com ela fazer movimentos mais completos. Ela pode, talvez num aquecimento, numa parte inicial, mas com uma carga muito grande, num volume muito grande, um ano inteiro fazendo isso, não é interessante para ela. Vou estar mais prejudicando ela do que ajudando. Então, acho que tem toda essa parte de você entender o cliente que você está trabalhando, o que o pessoal está fazendo para ir. A gente vê esse vídeo na internet, não sabe quem está fazendo, para que é, igual eu falar dos aplicativos ali, né? Qualquer um está fazendo aquilo no aplicativo, mas será que aquilo é para aquela pessoa? Né? É um treino geral, global. Então, da mesma maneira que a gente tem informações hoje que está chegando muito rápido e a gente pode ter uma orientação melhor sobre aquilo, a maioria das pessoas procura uma orientação de um influencer que está falando, mas ele pode fazer, ele faz aquilo e o pessoal esquece que o influencer ele tem ortopedista, fisioterapeuta, personal, nutricionista, né? Tem vários profissionais da área dando um suporte para ele e as pessoas do dia a dia não têm, não que elas não possam pegar um conteúdo de uma melhor qualidade no Instagram, no Facebook, em algum local. Mas normalmente elas migram para um conteúdo... Saber filtrar, né? Porque exatamente. A gente tem profissionais excelentes também, né? Que ensinam. Mas até isso, porque tem profissional que, inclusive, ele não tem nem formação. Aí não é profissional. Exatamente. Então, ele é um cara bom de marketing.
E aí ele conquista ali várias pessoas e a pessoa tá ali fazendo exercício e saúde é coisa séria. Então, por isso aqui que a gente vai bater na tecla de que pode estar na internet, deve estar na internet. Aqui a gente incentiva o marketing, na verdade, né? A gente fala nas redes sociais justamente para alcançar mais pessoas, mas de forma aí segura, né? E aqui a gente falou sobre prevenção, agora vamos para algumas perguntas aqui que são um pouquinho de cada área. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e nos stories e as pessoas mandaram algumas perguntas interessantes aqui para vocês. Então, eu vou começar aqui com o Robson. Falou assim, eu vou passar por uma cirurgia de prótese de joelho. Estou apreensivo. O que devo esperar da recuperação? Primeiro, um pouco de dor, que faz parte do processo, embora o uso de medicação auxilia muito, mas o paciente vai sentir, em alguns processos na fisioterapia, um pouco de desconforto. Mas não vai limitar a recuperação, nada disso. Assim, tem pessoas que acham que vão entrar no centro cirúrgico num dia e no dia seguinte vão sair dando cambalhota. Não é bem assim. Ele vai passar por um processo longo de recuperação, de 3 a 6 meses, mas é um processo muito participativo do paciente. Ele precisa participar durante o processo de recuperação. Não é uma recuperação que ele deita na maca e o fisioterapeuta faz uma técnica, uma magia que ele vai sair dali bem. Ele precisa participar. Então, sempre falo para os pacientes. Então, se prepara que você vai sentir um pouco de dor. E mais ainda, você precisa ter motivação para se movimentar. A fisioterapia é só o primeiro passo. Mas depois é um cuidado eterno com o joelho operado. Então, a gente percebe que um paciente que faz uma prótese, uma reconstrução do ligamento, se ele para de treinar a musculatura, em 6 meses a coxa ficou totalmente flácida e atrofiada. Então, ele precisa colocar aquilo na rotina. Ele está fazendo uma prótese para mudar a qualidade de vida, para ter uma qualidade de vida que ele não tem por conta da doença, da alteração que ele tem. Então, ele precisa estar disposto a enfrentar aquilo ali com todas as ferramentas possíveis. Primeiro é a cirurgia, depois o processo de fisioterapia, depois o cuidado que ele precisa ter no dia a dia. Pode fazer o treino em casa, pode fazer o treino com o personal, mas ele precisa estar ciente que ele precisa estar estimulando aquilo ali basicamente o tempo todo. É muito comum a gente ver pacientes que fazem e se entregam, ou basicamente entregam a responsabilidade na mão do médico e depois na mão do fisioterapeuta. Ele não fica bom, fica bravo com o fisioterapeuta e fica bravo com o médico. E aí a gente encontra aqueles péssimos resultados, né? Então, todos os pacientes ficam muito bem, mas tem algumas exceções. Aí, se a gente tentar entender as especificidades de cada indivíduo, a gente vai ver que algumas características ali daquele paciente talvez não foram bem alinhadas. Ele achou que ia ter uma recuperação fantástica e pode ser que ele tenha um pouco mais de dor do que o normal, ele tenha um pouco mais de dificuldade de ganhar mobilidade do que o normal. Tudo pode acontecer. É um paciente que tem muito sobrepeso, ele vai ter mais dificuldade de se movimentar e tudo. Esse paciente não vai andar na mesma linha do que um outro paciente que sempre fez atividade física a vida toda. Então ele precisa estar ciente de que a recuperação pode ser muito simples, mas também pode gerar um pouco de, entre aspas, complicação para ele. De dor, de dificuldade e até de estresse psicológico e mental. Porque sentir dor, ter que levantar cedo para ir para fisioterapia, voltar, fazer treino em casa ainda, pedalar muitas vezes. Então, assim, é uma série de atividades que ele precisa estar ciente que ele precisa fazer. E isso de delegar a responsabilidade só para o cirurgião que vai colocar a prótese, depois colocou, depois só para o fisioterapeuta, ele vai ver o cirurgião depois de 30 dias. Durante esses 30 dias ele não quer fazer nada, esse cara está fadado a se dar mal durante a recuperação. É o caso que, entre aspas, não é uma jornada compartilhada. Ele acha que ele vai resolver o problema e depois ele acha que eu vou resolver o problema do paciente e o paciente acha que ele vai resolver o problema de todo mundo. E, na verdade, não é bem assim. Tá? Então, assim, precisa ser uma decisão compartilhada com todo mundo, entendeu? Se eu puder te complementar em relação à minha visão também, que eu pego do outro lado, né? Tem muito paciente que parece que ele tá esperando a dor sumir para daí ele começar a tentar reabilitar. E eu tento explicar toda vez, né? Eu falo assim, infelizmente, não tem tempo, não dá para você esperar aquilo cicatrizar, a sua dor sumir, para daí você correr atrás de ganhar mobilidade, ganhar fortalecimento. Se você esperar tudo isso, não tem volta. Infelizmente, você tem que ir com dor mesmo. Então, acaba que é uma cirurgia de substituição articular, então é uma cirurgia grande, é dolorida mesmo, de fato, como ele comentou, tem medicações. Hoje em dia, também bastante avanço em bloqueio que os anestesistas fazem. Mas é dolorido. Então, assim, o paciente tem que ter na mente que ele vai precisar realmente se dedicar, como ele mencionou. Nós estamos aqui como orientadores, né, mostrando o caminho, dando as condições através da prótese dele chegar lá, mas quem vai chegar lá é ele. Então, assim,
não dá tempo de esperar a dor sumir para reabilitar. Mas o grande segredo está nisso que ele também está fazendo, é explicar certinho, né? Porque é um paciente que muitas vezes ele também não está ali conscientemente preparado para aquilo. Então, uma boa consulta pré-operatória também faz toda a diferença, né? Você explicar certinho exatamente isso. Eu pego bastante no pé também na questão da extensão do joelho. Eu falo, a flexão a gente depois ganha, até se ficar uma flexão até 90 é funcional, mas uma extensão de menos 10, você já manca. Para que adianta você colocar uma prótese no joelho para daí ficar mancando? Todo mundo vê que você ficou com alguma sequela ali, operou para mancar, né? Uma coisa que chama atenção. Então, assim, são detalhes que fazem diferença no resultado final ali. Para complementar, a expectativa e a realidade muitas vezes na cabeça do paciente é totalmente diferente. Ele acha que vai se recuperar muito rápido, mas tem um processo para ser cumprido ali dentro, entendeu? Então precisa esperar o processo de cicatrização, eu preciso esperar X semanas para começar a fazer determinados movimentos. Então é uma cirurgia muito permissiva. O paciente já anda precocemente, ele operou, um dia depois ele já está andando. Então, quanto a isso, é muito rápido. Mas o paciente vai ter que fazer uso de medicação para controle da dor. Tem pacientes que vão sentir um pouco mais de desconforto, outros não. Vão ter que fazer gelo em casa de 3 em 3 horas. Tem pessoas que estão dispostas a pagar esse preço e vão fazer a cirurgia porque querem pagar esse preço para voltar a ter aquilo que eles não têm, que é a qualidade de vida. Mas tem pessoas que não estão dispostas a pagar esse preço ou acham que delegar a responsabilidade demais vai fazer com que ele tenha um bom resultado ou um melhor resultado. E a verdade não é essa. Ele precisa, sim, compartilhar a responsabilidade para conseguir atingir um benefício que é a qualidade de vida, né? O cara vai colocar uma prótese de joelho porque a qualidade de vida tá ruim. Não consegue subir escada, não consegue brincar com o neto, não consegue andar mais, fazer atividade física, parou com o personal porque o joelho não para de ter derrame articular. Então a qualidade de vida dele foi pro espaço. Então ele precisa fazer uma cirurgia dessa, mas ter a consciência de que ele precisa cumprir todas as etapas. Processo, né? Pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório, alta e depois seguir a vida normal. São etapas. Então, para ele estar apreensivo aqui, ficar consciente de todo esse processo. Deixa eu aproveitar aqui também. Quando eles chegam para mim, acho que a pior coisa que a gente escuta do paciente é assim: fiz ortopedista, fiz fisioterapia, tô parado há 3 anos. Aí se pergunto por quê? Porque o médico não me atendeu bem, o fisioterapeuta não atendeu bem, foi na academia, não fui bem atendido. E ele para e perde aquela motivação. E aí, aquele que comentou, é um retrabalho para você começar, né? Eu não faço fisioterapia, mas eu tenho que tentar, a gente faz um trabalho com ele um pouco mais leve ali para tentar esse paciente voltar a se movimentar, a treinar, a ter uma qualidade de vida. Mas muitas vezes precisa do trabalho em conjunto de novo do fisioterapeuta para dar andamento nisso. Porque ele vai começar, ele tá tão fraco, que acaba ele tendo algum derrame articular, alguma coisa, e precisa reiniciar esse trabalho. Isso é muito comum acontecer. O paciente não faz todo aquele tratamento que ele precisa, ele pula etapas, e aí chega para mim e a gente não tem condição de desenvolver um trabalho de qualidade com ele, porque ele tá cru. Ele tem que voltar quase do zero a fazer todo esse processo. Se não for atrapalhar muito, Robson, você pode explicar pra gente um pouquinho a parte quando faz aquela eletroestimulação dos choquinhos, que é uma dúvida que os pacientes têm. Para que serve todo aquele protocolo? Eles não entendem. Sim. O choquinho, que eu assim, popularmente conhecido, tem algumas modalidades. Mas a estimulação elétrica neuromuscular, que engloba tudo isso, pode ser feita para uma corrente excitomotora, para gerar contração muscular, ou para corrente analgésica. Depende do que a gente vai programar no aparelho. É o mesmo aparelho, mas eu posso usar aquela corrente para analgesia, tanto para dor aguda como crônica, e também para estímulo motor muscular. Então, a corrente elétrica estimula mais a musculatura. Então, eu sempre falo para os pacientes, mesmo que você queira recrutar o teu músculo em 100%, nunca você vai conseguir fazer isso. Com eletroestimulação, você consegue chegar mais próximo disso. Mas você nunca vai conseguir recrutar 100% todas as fibras musculares. A eletroestimulação acelera o processo de contração muscular. Quando a gente faz uma cirurgia ou tem uma lesão, se o joelho ficou inchado, a gente tem um processo que é uma inibição muscular artrogênica, acaba lesionando alguns nervos que ficam intraarticulares, proprioceptivos e motores. Isso desliga o músculo, literalmente. Causa uma inibição. O cérebro para de mandar estímulo para o músculo. Ele manda, mas o músculo não contrai, fica uma geleia. Mesmo ele tentando contrair, é visível no dia seguinte, numa cirurgia, o paciente não consegue fazer a contração. A corrente elétrica entra para isso. Então, hoje é o melhor recurso que tem para aumentar a ativação muscular. A única função é essa.
Ele não ganha força para o paciente, ele não faz o trabalho para o paciente, não faz nada. Simplesmente ele aumenta o recrutamento muscular. Só isso. Mas não faz o papel do exercício. Aquilo ali precisa ser sempre combinado com o exercício. Fortalecimento, um agachamento, ou uma cadeira extensora com eletroestimulação. E nunca só a eletroestimulação sozinha ou isolada, entendeu? É basicamente isso. É um auxílio para aumentar o recrutamento muscular. Ou seja, é importante fazer e não pular etapa como as pessoas fazem normalmente, né? Sim. Isso. E, doutor, uma pergunta aqui. Meu joelho faz barulho de areia, dói muito ao subir escadas. O que pode ser? Esse daí todo mundo escuta aqui nessa mesa. Várias vezes mandam para você no direct também. Exatamente. Essa areia no joelho, o estalido, né? Meu joelho sempre estala, muitas vezes a pessoa só tem um estalido também, não tá nem com dor ainda, também me procura para saber. É uma alteração ali na articulação patelo-femoral, que é essa articulação da frente do joelho, responsável pela flexo-extensão, na maioria das vezes, né? Menisco pode estalar o joelho quando está numa alça de balde, por exemplo, que a gente começou. Ele pode sentir uma sensação de estalido, mas falando que normalmente a maior parte desse estalido, quando vai subir uma escada, quando vai agachar, subir levantar de uma cadeira, que a maioria das pessoas se queixa, é uma disfunção ali da patelo-femoral. Não está diretamente relacionado a já ter uma lesão de cartilagem. A lesão de cartilagem ela é mais perceptível quando tem uma sensação mais da areia mesmo, que a gente chama de crepitação, que não é só o estalido puramente. Você sente aquilo ali tendo um atrito. E muitas vezes o paciente nem tem essa percepção. Em consulta, depois que eu examino, eu falo, coloca a mão aqui, estica e dobra. Você está sentindo? Daí ela fala, nossa, eu não tinha percebido. Porque essa sensação de areia é mais para quem realmente sente, senão fica só o estalido. O estalido puramente é uma disfunção que daí tem que trabalhar principalmente com a parte da fisioterapia, porque ali é um desequilíbrio muscular entre a musculatura flexora, adutora, abdutora, né, que engloba os rotadores externos do quadril, para justamente fazer aquela articulação funcionar de uma forma mais harmônica. E a patelinha subindo e descendo no trilhozinho, que eu sempre falo ali para o paciente, que é a tróclea, né, a parte do fêmur, de uma forma correta, com o equilíbrio muscular correto, ele para de ter esses estalidos, que é justamente a patela entrando e saindo desse trilhozinho. E aí, com isso, tanto vai parar o estalido, quanto vai evitar que evolua para essa crepitação, essa sensação de areia, que é igual uma alteração da cartilagem. Então, é algo, assim, mais simples de resolver. O problema é se a pessoa deixar a longo prazo. A longo prazo, exatamente. A longo prazo, isso pode se tornar algo mais grave? Algo mais grave, porque infelizmente a cartilagem, o que a gente danifica, não volta mais. Hoje em dia, todo mundo tenta ao máximo desenvolver coisas para regenerar uma cartilagem, mas o pessoal promete ali se pegar e estudar o que é feito ali em cima, o que gera, na verdade, é uma fibrocartilagem, é uma cicatriz da cartilagem. Assim como a pele, você olha, tá tapado, tá protegendo, mas ela não é uma pele, né? Você vê a cicatriz. A cartilagem é a mesma coisa, não tem a mesma propriedade de absorção de impacto, não tem a mesma propriedade da redução do atrito. É o que a gente busca, que é a cicatrização da região danificada, mas que ela não é a mesma coisa, não é. Então, infelizmente, ainda hoje em dia, independentemente do tratamento em si, ainda não foi conquistado a regeneração de fato em si da cartilagem propriamente dita, né? E isso é extremamente prejudicial, porque é o que leva a um processo degenerativo, é o que leva a uma artrose articular, do joelho, no caso aqui que a gente está mencionando, mas isso é para toda a articulação, né? A articulação tem a cartilagem, então qualquer dano à cartilagem, a longo prazo, vai levar a um processo de artrose de joelho. E é basicamente isso. Não sei, quer comentar, Robson? Não, acho que é isso mesmo. Isso. Também colocaram aqui, quero progredir com carga nos exercícios, mas sem danificar o joelho. Como definir o limite do peso? Como definir o limite do peso e não lesionar? É mais ou menos aquilo que a gente falou no começo, né? Primeira coisa é entender o que esse paciente, esse aluno, ele está precisando ali dele. Como foi comentado, desequilíbrios musculares, né? O joelho ele sai do trilho. Então, tem que fazer um trabalho muscular que vai estimular aquela musculatura falha dele a voltar para o caminho certo. Isso está uma parte muito da fisioterapia, só que a gente na sala também pega.
E aí que entra a parte que a gente precisa estruturar o treino desse aluno, sempre com o planejamento do que vai ser feito. Ele pode fazer um agachamento? Ele pode fazer uma cadeira extensora? Ele pode fazer todos os tipos de treino, mas tudo vai depender do tempo com que ele está executando aquele movimento, porque o tempo demais que ele pode utilizar aquilo pode lesionar ele. Mas o que é mais comum para ficar via de regra é assim: nunca se treina o ano inteiro com a sua carga máxima. Isso não acontece num treino. E o que mais a gente escuta é aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga. Nós temos várias vertentes dentro de uma sala de musculação, de uma academia, para a gente poder organizar isso. E a primeira que a gente costuma trabalhar muito é a amplitude. O que é o ângulo do movimento? Eu vou descer muito ou vou descer pouco? Isso também pode ser orientado. Carga, né? Não é só carga. Isso é uma das vertentes que nós temos no treinamento. E o que mais todo mundo faz é o quê? O aumento de carga. Então, o aumento de carga, eu considero ele muito lesivo. Isso aí pode lesionar muito. Então, faz o quê? Faz uma adaptação. Eu vou ficar 2 meses treinando num ângulo de segurança, descendo pela metade, 90 graus. Após 2 meses, você trabalhou o alongamento, você vai diminuir a sua carga e vai começar a aumentar o ângulo do movimento. Então, estou fazendo um agachamento. Estou descendo até o bumbum ficar retinho. Fiz 2 meses assim, evolui minha carga. Eu posso, nos próximos 2 meses, diminuir a minha carga, o meu peso do treino e começar a colocar um pouco mais de ângulo. Vou descer um pouquinho mais. Lógico, se o seu corpo estiver preparado para isso. E você vai preparando. Então, o que eu falo importante é o planejamento das metas que você vai fazer. Dentro disso, também mudar uma coisa que são séries e repetições. Hoje eu estou fazendo, faz 6 meses que eu faço 3 séries de 10 repetições. É muita carga que você está trabalhando. Você pode variar entre 15 e 20 repetições, 8 repetições, ter a variação disso tudo. Então é importante falar assim, é igual num processo de escola, né? Você está no prezinho, você vai para uma infância, você vai para o ensino fundamental. Então tem todos os processos que você também vai fazendo no meio daquilo. Você faz uma ondulação entre treinos mais intensos, treinos mais fáceis e continuar treinando. Treinar mais leve com menos peso não quer dizer que você não esteja treinando. Quer dizer que você está mudando todo o estímulo da sua musculatura, utilizando novos músculos que não foi adaptado até agora, até uma adaptação. E isso sim vai gerar para você uma prevenção de lesão, até mesmo um aumento da sua performance e resultado que a pessoa procura na academia. Simplesmente treinar a mesma coisa o ano inteiro da mesma forma, isso é extremamente lesivo. Muito bom. Agora a gente vai para uma parte aqui, vai ser assim, eu vou falar para vocês algumas afirmações, vocês vão me falar se isso é mito ou verdade, e aí vocês podem comentar também. Então eu vou começar aqui com Robson. Primeiro, o inchaço precisa desaparecer completamente antes de começar o fortalecimento? Difícil essa, hein? Difícil essa porque depende da condição. Se for uma artrose, dificilmente isso vai acontecer, né? Pelo menos na fisioterapia isso não acontece. Agora, se for uma lesão ligamentar, alguma coisa, é difícil rotular o que é fortalecimento. Para mim é diferente dele, porque o ambiente clínico é diferente. O fortalecimento que eu vou fazer são cargas baixas, trabalho com repetições maiores, com auxílio de estimulação, coisa que não tem. Mas se eu pudesse resumir, o inchaço intra-articular, a gente sempre brinca que o gato está no telhado, precisa tomar um pouco de cuidado quando tem um derrame articular. Mas se for um inchaço, por exemplo, um tornozelo, depois de um entorse de tornozelo, é menos, entre aspas, preocupante, porque o paciente já começa a andar rápido, começa a fazer fortalecimento 2, 3 dias depois. Mas o fortalecimento, se a gente usar isso como rótulo, não é o ideal. Mas existem sim outras variáveis que pode começar de forma precoce. Então, derrame articular dentro do joelho é um pouco mais preocupante. Extra-articular, por um entorse, alguma coisa do tipo, é menos preocupante, porque pode ser uma lesão só muscular ou lesão ligamentar leve. Então, o paciente pode fazer fortalecimento e deve fazer o quanto antes, desde que tenha condições para isso, de dor e tudo. Então, é meio complexo a resposta para responder sim ou não. Mas se for uma coisa mais séria, um paciente que tem uma artrose, alguma coisa do tipo, uma lesão ligamentar, o ideal é que não tenha diversas complicações para depois começar um fortalecimento específico. Uma fisioterapia, ele precisa começar com o joelho inchado, porque senão ele nunca vai começar. Então, uma coisa é diferente da outra. Certo. E a reabilitação deve focar apenas no joelho lesionado, não em outras partes do corpo? Não. Hoje em dia, a gente sempre faz, a gente fala que o fortalecimento da cadeia cinética como um todo. Core, quadríceps, panturrilha, pensando no joelho. Se é do ombro, musculatura escapular, peitoral, core também de novo. Então, assim, sempre precisa olhar nas articulações adjacentes,
No joelho, sempre fortalecer panturrilha, tornozelo e quadril. No quadril, sempre fortalecer lombar, core e quadríceps e perna como um todo. Então, sempre pensar na cadeia cinética como um todo. Nunca só na mesma articulação, senão a gente só vai fazer exercício específico do joelho de flexão-extensão, agachamento, flexão e extensão. Não é bem assim que funciona. E não vai dar o resultado, né? Não. No final, quando for estimulado... Sim. O que o doutor falou da avaliação específica, o ideal é que sempre faça uma avaliação cinético-funcional antes, uma avaliação de mobilidade, de força, aí avalia, faz uma dinamometria, que pode ser isocinética ou isométrica, e aí você vai ter um overview do paciente como um todo. Tudo que está fraco e tudo que está forte, ou menos fraco. E aí sim você vai traçar as estratégias. Mas o paciente que tem uma entorse de tornozelo, muitas vezes ele precisa fortalecer o quadríceps dele, ou o quadril, ou vice-versa. Tá com o quadril fraco por uma tendinopatia, mas o quadríceps também tá fraco. Enfim, tá com o glúteo fraco por conta de uma tendinopatia, mas o quadríceps também tá fraco. Então precisa pensar em toda a cadeia cinética. E é uma coisa bem mais ativa e a participação do educador físico nisso é fundamental. Porque fisioterapia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 50 minutos. O restante da cadeia cinética, os outros grupamentos musculares, ele pode fazer na academia, continuar fazendo com o personal. Alguns ajustes, mas não limita o paciente a parar de fazer atividade. Muito pelo contrário, vai acabar complementando o que ele já faz. Então precisa pensar em tudo. Com certeza. E o uso de aparelhos, como ultrassom e laser, é essencial para a recuperação do joelho? Não é essencial. A maioria dos protocolos hoje não recomenda o uso de ultrassom e do laser como um padrão, vamos dizer assim, obrigatório para recuperação. Óbvio que tem algumas variáveis que podem melhorar, mas o que importa para um paciente que faz uma reconstrução do ligamento é voltar a fazer esporte. Se eu usar ultrassom ou não usar ultrassom, não vai mudar em absolutamente nada o desfecho que é voltar a fazer esporte. Agora, o paciente teve uma lesão muscular porque joga futebol, o laser pode ajudar muito. Então depende da variável, mas não é imprescindível. Ele pode fazer a recuperação tranquilamente sem nenhum tipo de aparelho. Acho que é isso. Isso. E doutor, a cirurgia de LCA em pacientes jovens pode antecipar o desenvolvimento de artrose? Mito ou verdade? Isso é um mito, né? A cirurgia em si não vai avançar absolutamente nada em relação à parte degenerativa, né? Infelizmente, o que vai aumentar a porcentagem dessa pessoa ter artrose de joelho é ele ter tido a lesão. Quem infelizmente tem lesão do LCA tem um aumento da porcentagem desse tipo de lesão, e se ele não tratar, aí essa porcentagem aumenta em muito, né? Por quê? Porque a ausência do ligamento cruzado anterior leva a uma instabilidade anterior do joelho, e essa anteriorização da tíbia no dia a dia, a depender do grau dessa lesão, às vezes até para descer ali um meio fio, a pessoa ela já falseia o joelho, e esse falseio está gerando impacto no menisco, fazendo um atrito na cartilagem, e o dano à cartilagem e ao menisco somam bastante esse risco de artrose. Então, assim, a cirurgia, na verdade, vai fazer ele reduzir os riscos de artrose a partir do momento que você teve a lesão. Certo. E a infiltração no joelho é indicada apenas quando o paciente não quer operar? Não, a infiltração, na verdade, se a gente for pegar a indicação verdadeira dela, real, é justamente para casos iniciais de degeneração, por exemplo. Vale lembrar, eu estou levando em consideração o que é mais utilizado, a infiltração intraarticular com ácido hialurônico. A gente tem infiltrações de tendão, né? A gente tem infiltrações diferentes de coluna, que é no disco, enfim. Eu estou considerando aqui do joelho, que é intraarticular, né? O que a gente mais utiliza, prevenindo a parte degenerativa. E o efeito é muito maior em quem está em estágio inicial. Por quê? O desejo da infiltração é lubrificar melhor a articulação, hidratar a cartilagem, reduzir o atrito. Então, se a gente começa a utilizar ali já nos pacientes do grau 1, grau 2 de artrose, a gente de fato está agindo na prevenção da evolução disso, né? Associado a um fortalecimento, ao uso de colágeno via oral, à redução de peso, quem precisa. A gente está trazendo mais vitalidade à cartilagem. Agora, pacientes que acabaram evoluindo para um grau mais avançado, você não utiliza infiltração? Não é a indicação absoluta, e isso eu deixo sempre claro aos pacientes. Por quê? Porque, querendo ou não, a cartilagem já está danificada. Então, não tem como ali você segurar algo que já
infelizmente acabou danificando. Mas sim, se a gente utiliza a infiltração para tentar retardar uma cirurgia. Pacientes jovens ali com menos de 60 anos que já tem uma degeneração ruim do joelho, num grau 4, você vai tentar de tudo para postergar uma cirurgia nesse paciente, porque prótese tem validade, você não quer operar ele cedo. Agora, em pacientes já mais idosos, tudo, muitas vezes não adianta você ficar tapando ali com mais infiltração, você já indica a cirurgia e resolve o problema. Tá? Seria mais nessa linha a infiltração. Certo. E a ressonância magnética é o único exame capaz de diagnosticar uma lesão no joelho? Lesões assim, né, que a gente vai comentar de menisco, cartilagem, ligamentos, não é só ela que acaba pegando essas alterações, tem pacientes que chegam com ultrassom, mas vamos dizer que é o padrão ouro para se visualizar essas lesões, para você realmente ver o grau dessas lesões e determinar o tratamento. No ultrassom você consegue, vem lá no laudo do ultrassom, o menisco. Mas para quem tem familiaridade ver ultrassom, hoje em dia a gente que estuda a infiltração através de ultrassom, tudo que você faz ali, periarticular, você olhando no ultrassom, você não está enxergando ali para dentro, você está vendo a periferia do menisco, mas está lá no laudo. Então assim, você consegue visualizar outras coisas com outros exames, mas que a ressonância é indispensável para esses tipos de lesões, ela, do meu ponto de vista, é indispensável. Agora, se eu quero analisar a parte óssea, muitas vezes uma fratura, um cisto, né, um tumor ali, a tomografia que seria também o exame ideal. Então, seria esse o padrão. Certo. E Vinícius, quem tem condromalácia não pode fazer nenhum exercício de impacto como corrida ou saltos? Vamos lá. É um mito, mas depende. Pode ser evitado. Ou desde que a estrutura muscular esteja muito bem associada ali. Acho que vem também da parte da fisioterapia, né? Igual, se a gente está falando de um atleta, a gente vai ter que fazer esse atleta voltar a trabalhar. Se é uma pessoa para o dia a dia, uma pessoa que quer viver, ter uma melhor qualidade de vida, a gente pode evitar. E isso vai depender daquilo. Para que e quanto tempo aquela pessoa quer manter aquela rotina da qualidade de vida dela? Um atleta, ele pode fazer à vontade e ir porque ele tem lá o limite dele. Por ele é atleta, ele precisa daquilo. Já uma pessoa, como a gente pode evitar esse processo, igual o Renan comentou, a gente pode talvez até acelerar um pouco mais o processo dessa cartilagem. Então a gente pode tentar frear um pouco e fortalecer. Ela consegue fazer? Consegue, mas é uma linha muito atênue aí entre você não exagerar e colocar ele para fazer alguma coisa que ele consiga executar com uma qualidade de vida eficiente, que não leve ele a se lesionar mais. Ele pode sim fazer, mas tem que ter controle, seleção de exercício, igual estou sempre explicando. Tem que ter todo um contexto em volta para que ele consiga realizar aquela atividade. Né? Separar o que é uma pessoa, o que aquela pessoa tem de vivência muscular, de uma pessoa que já é atleta, uma pessoa que tem uma prática de atividade muito maior e trabalha diretamente com aquilo. Certo. E exercícios com peso do corpo são mais seguros para quem tem dor no joelho do que feitos com carga? Vamos lá, exercícios, pode repetir de novo? Perdi. Porque exercícios com peso do corpo, né? Usando ali, ou máquina, vamos dizer assim, né? O exercício... Vamos lá. Acho que o exercício feito com a parte do corpo, o que ele está trabalhando? Igual o doutor comentou, né? Você está trabalhando o global desse aluno, porque não está só problema no joelho. O joelho está no tornozelo, o problema do joelho está no quadril, ele está no desenvolvimento de várias musculaturas ali. Então, trabalhar com movimento corporal, ele é muito bom, que a gente vai trabalhar toda uma junção de movimentos numa parte global, pegando tudo que envolve a parte do joelho ali. Então, isso é uma parte muito boa de um treinamento de fortalecimento dentro da fisioterapia e também dentro de uma academia. Então, é importante essa parte de exercícios corporais, né? Eu gosto muito de destacar o uso de muito exercício com elástico, porque ele potencializa um pouco mais esse trabalho muscular desse paciente, desse aluno, né? Já exercícios mais isolados na máquina, ele também ele faz parte de um complemento ali, né? Da mesma maneira, a gente pode trabalhar exercícios como agachamento a fundo, que trabalham muito mais musculaturas envolvendo, que poderia ser um agachamento com peso corporal, mas também numa máquina, como a gente pode trabalhar exercícios de maneira isolada, que é a cadeira extensora, abdutora,
né? Só que daí tem que ter aquele cuidado entre ter a carga num ritmo adequado para aquele paciente estar fazendo e não exceder. O ideal é a junção sempre dos dois, sempre controlando esse volume e essa carga de treino dele. Se a pessoa chegou, ela fala, eu tô com dor no joelho. Não tem essa questão de, você vai ficar só nos exercícios da máquina ou aqueles exercícios que trabalham todo o corpo. Não tem isso? Não tem isso. Vai ser uma mescla. Não tem isso. É muito ali fazer o teste com o aluno na hora e verificar o que ele consegue. Você pega os protocolos científicos, você vai aplicar uma coisa, na hora aquele paciente ele tá mostrando um outro quadro, você não consegue ajustar para ele. Então a gente consegue adaptar. Vou dar um exemplo simples. Às vezes o aluno passou pelo ortopedista, passou pelo fisioterapeuta, chegou para mim. Aí a gente vai na famosa cadeira extensora para poder esticar o joelhinho. A máquina tem um ângulo de força muito grande e isso varia de academia para academia, de máquina para máquina. Então você coloca o paciente naquela máquina para fazer o movimento e ele vem desde baixo. Você utiliza uma barrinha. Ele sente dor, ele sente incômodo, ele não tem força. E aí tem forma de adaptar. Você pode fazer num movimento mais curtinho? Pode. Só que a máquina, em qualquer ângulo que ela tá forçando muito, mesmo nos ângulos mais fáceis para esse paciente. Então o que a gente pode trabalhar? Com uma caneleira. Ele senta na mesma máquina, coloca uma caneleira e vai fazer aquele movimento. Isso aí vai criar uma facilidade para ele. Porque todo o ângulo de força, ele é menor do que na máquina em si. Então, dá para se fazer, mas tem muita adaptação para fazer na hora, de acordo com cada um. Certo. E uma outra aqui é treinar com a joelheira, ela ajuda a prevenir lesões? E aí Não. fica... Não. Já. Só serve para dor em alguns casos ainda. O paciente tem uma dor muito específica para subir e descer a escada, para agachar. É mais um suporte proprioceptivo, de estabilidade temporária, do que prevenir alguma coisa. Muito Não pelo é para contrário. prevenção, é para quem já tá com... E questão de tênis também, tem alguma coisa muito específica assim ou não? Não é o tênis que a pessoa vai usar que vai influenciar se ela vai ter uma lesão ali? Porque falam muito, né? Para o agachamento, por exemplo, aquele tênis mais reto, então não tem isso. É mais a execução do exercício. Na parte do tênis que eu vejo muito mais em esportes que envolvem corrida em si, né? Por causa de pisada pronada, fazendo mais um valgo do joelho, pode acabar forçando um pouquinho mais a patela femoral, quem tem, mas aí a gente tem que avaliar o grau do problema, né? Porque daí teria que mexer lá no pé. Teria que ver se essa pessoa tem um pé plano, qual é o grau desse pé plano. Agora, se é uma pisada pronada só por fadiga, isso acaba acontecendo com todos, né? Aí não precisaria de um calçado específico. Mas outras pessoas que têm essa alteração, quando eu chego lá para fazer uma avaliação de quem está com dor no joelho, eu tenho que olhar isso, porque uma pisada pronada acaba que sobrecarrega um pouco ali o joelho. Mas hoje em dia, assim, se a gente fosse pegar a porcentagem do que um tênis está de fato estabilizando ali, também é pouco, mas seria mais nesse sentido, né? Igual tem pessoas, a supinada é uma porcentagem muito menor, né? Mas tem gente que eu acabo pegando com queixa de dor na lateral do pé, você vai ver que é porque acaba forçando mais. Você também estabilizando mais, né? No tênis ali de pisada supinada, ele tende a segurar um pouco esse pé, de não jogar tanto para lateral, é mais nesse tentativa de algo, mas nada externo, é o que eu sempre falo aos pacientes, nada externo consegue ganhar do seu corpo. Seu corpo é muito mais forte do que qualquer coisa, né? Então, por isso que o resultado vem do ganho de massa muscular, de alongamento, que é o que está lá diretamente ligado a uma articulação. Nada de fora, uma joelheira, um tênis, aquela munhequeira para quem vai fazer academia, nada está segurando-se, porque quem segura de fato ali a articulação, o alinhamento do membro é o grupo muscular. Então, se algo está sendo sobrecarregado, a solução é trabalhar com a musculatura, vai buscar aonde está o problema. Essas coisas seriam o a mais, né? Como a gente fala, vai praticar corrida, o importante é colocar uma roupa adequada para praticar corrida. Quer dizer que a roupa é uma solução para ele não levar a uma lesão? Não é, mas é algo ali a mais para justamente conseguir ajudar ele a desenvolver uma técnica adequada do esporte, mas seria mais nesse sentido, um a mais. O principal é fortalecimento e alongamento. Perfeito. Deixa eu complementar o dele ali. O que eu tenho pego muito na prática com esses tênis de muito amortecedor alto
A gente tem uma divisão ali muito da parte dos estudos científicos ainda mostrando em relação ao tênis, né? Dessa parte mais alta. Eu particularmente sou fã de tênis reto ou treinar descalço. Mas na prática eu tenho visto em sala de aula que quanto mais alto é o tênis desse aluno, menor é a percepção dele no exercício de maneira correta. O que é isso? É igual o colchão. Quanto mais alto você tem a espuminha, ele é mais confortável. Então, ele inibe uma percepção do seu próprio tato em relação ao movimento que você está fazendo. Né? Então, se for no agachamento, o que eu noto muito? Que as pessoas que estão com tênis com maior grau de conforto, ele acaba projetando todo o corpo dele para frente, o olho para frente, porque ele não tem a percepção de apoiar o pé quando ele precisa, da maneira correta. Porque está confortável. Então, tudo para ele está confortável. Quando você treina com um tênis mais baixo, mais durinho, ou até descalço, eu gosto muito desse trabalho, porque aumenta o seu tato, a sua percepção é maior. Porque você encosta, você sente. Isso cria quase automaticamente uma correção do movimento da pessoa que está treinando. Então, eu particularmente sou muito fã de treinar descalço ou com tênis baixo por conta dessa percepção. Até mesmo para algum esporte, assim, um tênis mediano para corrida, como o Renan falou tudo, eu acho mais interessante do que esses tênis altos. Por quê? O que corrige esse aluno, o que melhora ele, é o fortalecimento muscular e articular. O tênis é só um conforto. Então, às vezes, ele está aumentando o grau de lesão dele ali, porque ele está confortável na sola do pé dele, mas está refletindo de maneira... prejudicando a postura dele por outros movimentos. Por causa desse conforto, onde ele não consegue perceber o que o corpo dele está fazendo. E é só um conforto inicial. Certo, muito bom. A gente está indo pro final aqui do nosso bate-papo e eu queria, assim, que vocês aproveitassem esse momento para falar algo que vocês defendem, que vocês querem ali bater na tecla com as pessoas, pode ser aí de forma geral. O que vocês querem falar ou para a pessoa que quer prevenir uma lesão ou para os pacientes que vocês têm atendido, assim, o que vocês gostariam que entrasse na cabeça das pessoas? Bom, no meu ponto de vista, o principal de tudo é trabalhar através da prevenção. É o que eu mais defendo e quero conseguir ser ali uma referência em ajudar as pessoas é na prevenção do problema, não deixar virar um problema. Lógico que eu estou ali para ajudar quando se torna um problema também. E isso não tem como você atingir se você não tiver outros profissionais de outras áreas ajudando a atingir esse objetivo. Ninguém sozinho vai conseguir chegar a lugar nenhum e ajudar ninguém sozinho. Então, o que eu defendo é isso, é uma relação entre as especialidades de uma forma bem alinhada, de uma forma através de uma parceria mesmo ali entre os profissionais. Hoje em dia vem aumentando bastante isso, antes acabava até um jogando contra o outro, felizmente, através da facilidade da comunicação, como a gente mencionou, aquilo vem estreitando os laços, a gente vem trabalhando mais junto. E eu defendo essa multidisciplinaridade para tratar a prevenção, para tratar ali a saúde do paciente e evitar que ele desenvolva uma lesão. Então, acima de tudo, prevenir o problema. Isso. Eu acho que também é um ponto, assim... Tentar tratar o paciente é fundamental, a gente estuda para isso, se dedica para isso, mas pensando em saúde pública, o ideal é tentar prevenir os problemas na maioria das vezes. É muito difícil fazer isso. Cada lesão envolve múltiplos fatores, não é um fator só, mas sempre que possível eu tento explicar isso para o paciente. Então, bato muito na tecla com os pacientes na clínica e junto com os outros fisioterapeutas que trabalham com a gente para fazer uma boa educação para o paciente, uma orientação adequada. A gente sempre peca muitas vezes em não conseguir entender as necessidades do paciente. Às vezes ele quer voltar rápido demais ou ele não está se dedicando como deveria. Ao invés de fazer um programa de 3 vezes na semana, ele faz uma vez só, por negligência própria muitas vezes. Então, a orientação adequada é parte fundamental dessa prevenção que o doutor falou. Se o paciente não entrar dentro desse escopo de prevenção ou entender que aquilo é importante para ele, o meu trabalho, o trabalho dele vai ser ineficaz. Porque primeiro ele precisa entender essa capilaridade que todas as profissões vão trazer para a saúde própria dele. E aí depois ele conseguir entender todas essas variáveis. E como a gente faz isso? Com a educação. Então, hoje em dia, poucos profissionais têm condições de sentar na frente do paciente e ficar conversando com ele 1 hora. Sabe que a realidade muitas vezes é totalmente diferente dessa. Se ficar 20, 25 minutos é muito. E como se educa, orienta, entende as variáveis de cada paciente. Então,
A doença pode ser a mesma, pode ser artrose num paciente de 50 anos e numa senhorinha de 50. Os dois são totalmente diferentes. Um nunca fez atividade física e não quer fazer, e o outro quer continuar fazendo de qualquer jeito. Então, o problema é igual, a ressonância magnética é exatamente igual, vírgula, os pacientes são totalmente diferentes. Então, se não tiver essa orientação, essa adequação de jornada, né, dessa expectativa, as coisas não funcionam. O paciente precisa entender e fazer parte do tratamento. Ou da prevenção também. Se ele não conseguir entender que ele não dorme bem, que ele não se alimenta bem, ele está acima do peso, e acha que treinando 2 vezes na semana ele vai ter uma vida extremamente saudável. É o primeiro passo. Mas ele precisa cuidar das outras variáveis. Se tem um problema específico, ele precisa resolver. Se está acima do peso, ele precisa procurar ajuda. Pode ser uma ajuda temporária, pode ser uma ajuda em rede social, no YouTube, não importa. Mas ele precisa tentar se ajudar e entender que isso é importante para ele. Então, fazer essa educação, essa orientação, para mim, acho que é a parte mais importante na fisioterapia hoje. Educação do paciente faz total diferença. Só complementando o mesmo que eles falaram, é a respeito disso, a educação multifatorial do paciente ali, né? Com exercício, com prevenção, com alimentação. Acho que hoje em dia uma mudança de hábito, ela tem que vir de uma maneira mais imediata com tudo que está acontecendo agora. Tem 2 novos protocolos aí que eu quero destacar, que foi a Organização Mundial da Saúde colocou. Recentemente foi o da pressão arterial, que agora 12/8 já é considerado pré-hipertenso. Isso porque as pessoas estão muito sedentárias, então eles já estão trabalhando com um preventivo anterior. O que era normal passa a ser uma pressão alta em relação... Já pensando num preventivo. Outra coisa que foi estipulado recentemente, até fugiu agora, deixa eu lembrar. Foi o nível de atividade física também para as pessoas. Ela aumentou para 300 minutos por semana para a pessoa se movimentar, ela sair do sedentarismo, começar a se movimentar mais. Então, essa prática geral de mudança de hábitos, ela tem que começar a acontecer de maneira rápida. As pessoas têm que se conscientizar disso. E acho que as nossas áreas da parte de saúde, a gente faz essa conscientização, mas é um processo muito lento, porque a gente briga com a tecnologia, né? Hoje é tudo aqui. A gente não anda mais a pé, a gente não anda mais no mercado a pé, a gente vai de carro, a gente estaciona, é tudo uma facilidade muito grande. Então, o que eu destaco muito para meus alunos com quem eu converso é mudanças de hábitos. Comece no seu dia a mudar um pouquinho o que você faz. Tá sentado, levanta, faz alguma coisa, se movimente um pouco mais do que você faz. Acho que isso é um grande preventivo, tanto para a parte de lesão quanto para a parte de outras doenças. Com certeza. E a gente... como que as pessoas... Na verdade, eu quero agradecer vocês novamente, né? Já agradeci aqui no início por estarem aqui, esse bate-papo tão rico. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito aqui, assim como eu aprendi muito com vocês. E também gostaria que vocês deixassem, então, o canal de vocês, porque vocês têm muito a ensinar, já são pessoas que estão aí há muito tempo trabalhando, já atenderam muitos pacientes, tem muita bagagem. A gente falou sobre isso, de terem profissionais sérios. Aqui tem 3 profissionais que podem contribuir muito. Então, podem falar as redes sociais de vocês, como que as pessoas podem encontrar, começando aqui com o Vinícius. Tá, quem quiser pode me seguir no Instagram, Vinícius Fornari _personal. Lá tem todas as informações, dicas, entre em contato. A gente está sempre disposto a ajudar todo mundo aí. Robson. O meu é Robson Massi no Instagram. E a clínica, o Instagram da clínica também, Instituto Trata SJC. Certo, doutor. E o meu é renangerbelli.ortop, também no Instagram. A gente está aqui em São José dos Campos, né, presencialmente, mas também realizo atendimentos online, telemedicina. Através disso consegue debater e ajudar bastante gente também. Então é importante saber disso. E às vezes tem essa dúvida, né, sobre o atendimento online. Eu não sei se vocês fazem também, mas nessa questão, a pessoa ela mostra os exames, tem essa conversa, né? Exatamente. Então você já consegue fazer uma grande parte do trabalho, que é uma boa anamnese, ver a rotina dela, exatamente a queixa dela, porque o exame é legal, mas muitas vezes você encontra até coisa que o paciente não está buscando. Então, a boa anamnese, saber exatamente aonde a paciente quer chegar, isso é através da conversa. Então, é possível fazer tudo isso através da telemedicina. Você já determina as condições dela, justamente já vê o resultado do exame e consegue já alinhar também várias coisas aí. Então, por isso que foi uma coisa que abriu bastante espaço depois da pandemia, né? Pelo menos alguma porcentagenzinha ali teve de positivo também, nesse período muito ruim, mas é bom demais contar com isso, né? Então, precisando também por telemedicina, estamos aí.
Com certeza, muito prático, dá para encontrar todos eles. Sigam eles, sigam também a agência, @agência Maveno, conheçam o nosso trabalho e nos vemos no próximo episódio.